Hoje, galera, vai ser o último dia do Civic por alguns tempos, porque ele vai estar trocando uma peça aqui. Eu até ia de Swift hoje para deixar ele, mas eu pensei, vamos gravar um vídeo, um último adeus aqui, né? Porque olha só o que chegou. Aqui, ó. Chegou volante aliviado Exid e kit embreagem Exid. Isso aqui tudo vai pro Civic. Eu acho que até... Agora, depois eu arrumo. Vai tudo pro Civic hoje, vou deixar lá no meu primo. Bem da hora, logo logo tá de volta. Então, para você ver o Civic com volante aliviado cortando o giro e com embreagem nova, então finalmente trocando as marchas do jeitinho certo, se inscreve no canal, porque creio que até o final dessa semana vai estar pronto. Até lá a gente vai gravando vídeo com o Swift. E hoje eu vou tentar gravar 2 vídeos, um agora de manhã indo pro trabalho e um de noite voltando da academia. Então vamos lá, galera. Hoje o vídeo é sobre meio termo. Você saber achar o meio termo, não só em questão de carro, mas na vida. Porque eu recebi um comentário de um inscrito que acho que é novo, é um inscrito novo, que ele me falou, cara, eu tô com uma empresa aqui, eu que tentei criar a empresa por vários anos, não deu certo. Eu tive meu carro dos sonhos, mas eu vendi para investir na empresa. Agora, uma das minhas empresas deu super certo, só que agora eu quero voltar a ter o carro dos sonhos, mas eu não sei se eu compro o carro dos sonhos de novo, que já me faliu, que eu já não consegui pagar. Se não me engano, foi esse o problema, por isso que ele não manteve o carro. Que negócio que eu falei pra vocês, galera, que às vezes as pessoas dão um passo maior que a perna. Acontece, eu também já dei esse passo, então eu também sou suspeito pra falar. Deixa eu ir um pouco pra trás pra BM não... Aí. Mas ele falou isso, ele falou, pô, quero trocar de carro, quero comprar o carro dos sonhos de novo. E ele falou, você acha que eu faço isso? Você acha que eu invisto na empresa? O que eu faço? E aí, cara, eu falei isso pra ele, inclusive eu tô fazendo esse vídeo por causa disso. Galera, achar o meio termo sempre na vida. Por que eu falo sobre meio termo, galera? Achar o meio termo na vida? Porque a vida é aquele meme lá, é literalmente aquilo. Não se pode ter tudo na vida. Você não vai conseguir 100% a vida dos seus sonhos, já adianto, tá? A vida é uma grande decepção, por isso que eu estudo tanto estoicismo, por isso que eu tento ser a pessoa mais estoica do mundo. Eu achei a namorada perfeita. Putz, agora meu emprego fui demitido. Eu tenho um emprego perfeito, putz, agora meu carro quebrou. Sabe, tipo, é uma coisa assim, é uma coisa mais ou menos assim. Ou tipo, ou nesse próprio emprego, eu achei um emprego perfeito, putz, mas meu chefe é chato. Achei a namorada perfeita, putz, mas ela tem essa coisa aqui que acontece que me irrita. Sabe, tipo, a vida é sempre assim. Só que, galera, o negócio é a gente sempre achar um meio termo e no final a somatória sempre ser positiva. Eu aplico muito isso na minha vida, sabe? Tipo, às vezes pode até soar como eu aceitando menos do que eu mereço. Muita gente pode interpretar assim, mas não, galera, eu interpreto como, mano, na vida nada vai ser perfeito. O meu Civic não é perfeito. Exemplo aqui, uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é o meu carro. Né, depois, obviamente, de pessoas e tudo mais, né, óbvio. Mas uma das coisas materiais da minha vida que eu tenho orgulho de ter conquistado com o meu próprio dinheiro e de estar modificando agora com o meu próprio dinheiro é o meu carro. E, cara, mesmo o meu carro, que é uma das maiores conquistas da minha vida, ele tem seus defeitos. Olha o volante aqui, o símbolo da Honda aqui tá pra fora, tá meio quebradiço aqui, a manopla aqui não é perfeita, já vai chegar o Short Shift Hybrid Racing, a multimídia aqui tá fora do lugar e não tá funcionando, então até que eu tô usando essa porra dessa caixinha JBL aqui enquanto isso, e tudo bem que eu também tenho um pouco de preguiça de levar lá, mas enfim, a prioridade não é essa, a prioridade agora é mexer nas coisas mecânicas pra ele ficar filezinho mecanicamente. Então, cara, nem o meu carro é perfeito, porém, a somatória é positiva? Com certeza, tem a porra de um K20 maravilhoso, que ronca gostoso. Cara, eu fiz só coletor 4 em 1 inox e abafador final em inox nesse carro, já ficou com um ronco sensacional e perfeito pro dia a dia. Ó, eu tô usando aqui no dia a dia, tô usando aqui tranquilinho e ele não faz aquele barulho ensurdecedor. É um pouco chato pra pegar a estrada depois, que ele fica com um grave assim, que incomoda um pouco no ouvido. Inclusive, talvez no futuro eu tire o abafador final e deixe só o coletor, talvez. Mas no momento não é o que eu penso em fazer, no momento eu gosto dele assim, sabe? E aí eu penso fazendo as modificações nele para deixar ele melhor ainda. Porém, mesmo assim, mesmo com as modificações, galera, ele vai continuar sendo um carro imperfeito. Só que a somatória no final vai ser positiva, porque, mano, é o carro dos meus sonhos, é o carro na cor que eu queria, é o carro que tem um motor que tá bem saudável. Inclusive, eu acho até que esse motor aqui, não sei porque ele parece ser mais forte do que outros, porque eu juro por Deus, eu já falei pra vocês que eu tava tirando um racha com um rachinha, né? Aquele racha de leve, com um Jetta GLI aqui perto de casa, e eu andei do lado do Jetta
Jetta GLI, eu pulei na frente, na verdade, o Jetta GLI não conseguiu me buscar, o original. E esses dias eu tava também tirando um rachinha, e cara, um cara numa Tiguan Stage 3, eu juro por Deus, daqui até aquele sinaleiro, a gente andou junto. Eu sei que de lado, de alta, perdão, provavelmente ele ia me pegar, obviamente, mas cara, fiquei surpreso que o Civic andou do lado de uma Tiguan Stage 3, muito legal. Tá, mas o foco do vídeo não é isso, não é nada. E se algum policial estiver escutando esse vídeo, eu sou um ator, eu tô meramente atuando, eu sonhei com isso, na verdade, e não aconteceu de verdade, tá bom? Mas eu sempre falo pra vocês, galera, eu sou a favor do acelero saudável, aquele lá que não coloca ninguém em risco, a não ser as pessoas que estão dirigindo os carros, fechou? Mas, cara, voltando a essa questão de meio termo, eu acho que não é só com o carro. Eu acho que, na verdade, com o carro é a parte mais fácil, porque é um bem material. É uma coisa assim que não é tão profunda, não é uma coisa que você tem que se aprofundar tanto, não é uma coisa que você precisa se esforçar tanto pra gostar. Se é o carro, porra, eu imagino que todos vocês aí têm o carro que vocês compraram, que é o carro que vocês mais gostam, que vocês poderiam ter com o orçamento de vocês. Não é, às vezes não é o carro dos sonhos, mas é um carro que assim, meu Deus, todo mundo tá com pressa hoje. Não é o carro dos sonhos, mas é o carro dos sonhos pelo preço, entendeu? Eu tento imaginar isso, eu espero que vocês estejam aí dirigindo carros que vocês têm prazer de dirigir, que vocês realmente gostam de ter, e não aquele tipo, ai que saco, eu tenho que dirigir essa banheira todo dia. Espero que não esteja sendo assim pra vocês, tá bom? Então, aí é fácil, né, tipo, porque, boa, meu carro tem defeito, meu carro tá quebrado, mas tem aquele meme, eu amo carro velho, tipo assim, ah, tua vida tá sem problema? Compre um carro velho, e é sempre assim. Só que, galera, eu acho que na vida é principal, assim, por exemplo, é o que eu falei pra vocês, galera. Achei uma pessoa muito, muito top pra ficar, mas ela tem alguns defeitos, ela tem algumas divergências de ideias, ela pensa diferente de mim em alguns aspectos. E, ó, o trânsitozinho de novo aqui. Ela pensa algumas coisas diferentes de mim, então eu não sei se vai dar certo. Só que, mano, nada nessa vida é 100% moldado pra encaixar nas caixinhas que você quer que encaixe, tá? Tipo assim, a vida não é aquele brinquedo que tem formatos e as coisas vão se encaixando, sabe? Tipo, o quadrado é a casa perfeita, pum. A estrelinha é a namorada perfeita, pum. E a bolinha é o carro perfeito, a família perfeita, não sei o que é perfeito. Galera, a vida, se tem uma coisa que eu aprendi é que a vida não é perfeita. A minha vida, vocês podem ver, tipo, olha, vocês viram a minha casa um pouquinho, né? Vocês viram meus carros, vocês podem achar que eu tenho uma vida assim, não perfeita, mas uma vida top. E eu tenho de fato. Mas assim, eu, como todo mundo, como todo ser humano, também tem os seus problemas, também tem as coisas na vida que precisa melhorar, que eu preciso melhorar internamente, que poderiam ser melhores, que eu julgo que poderiam ser melhores na minha vida, que eu poderia ter mais ou ser mais, entendeu? Eu tenho essas questões também, galera. Eu também me sinto uma pessoa incompleta. Mas a questão é isso, cara. É meio termo e no final a soma sempre tem que ser positiva. Tipo, pô, no final das contas, a minha vida é tão ruim assim, a soma é negativa? Não. Então por que eu vou ficar me estressando pelo que eu não tenho, sendo que eu posso ser feliz com o que eu tenho, né? É muito melhor, cara, você viver desse jeito, de você viver, tipo, agradecido e, tipo, tentando achar esse meio termo, assim, mesmo nos defeitos, mesmo na adversidade, do que você só reclamando do que você não pode ter. E agora, eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal pra você ver como você pode aplicar isso com pessoas. Vamos lá. Por muitos anos da minha vida, galera, eu busquei a namorada perfeita. Aquela pessoa que, né, eu ia ser a pessoa mais bonita, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais cheia de personalidade do mundo, que ia, né, que a personalidade ia encaixar com a minha 100%, que a gente ia viver felizes para sempre e que não ia ter nenhum problema, a gente não ia discutir nunca, porque a gente sempre ia conseguir se resolver, porque eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito da paz e que não busca conflito nunca, e a pessoa também não e tudo mais, não sei o que lá. E sabe por quantos anos eu pensei nisso por muito tempo na minha adolescência e tudo bem, eu era jovem também, né? Mas eu nunca fui aquele jovem de tipo, ela é bonitinha, eu vou aqui ficar com ela. Tanto é que, cara, eu demorei pra dar meu primeiro beijo. Sabe quando que eu dei meu primeiro beijo? Com 19 anos. Porque eu fiquei esperando a pessoa perfeita aparecer. E o meu primeiro beijo, meu primeiro tudo, assim, né, digamos assim, foi com a minha primeira namorada, que é minha única namorada até hoje. E, cara, eu demorei muito, e eu sei que, tipo, é uma coisa, assim, que eu não me arrependo, assim, eu não me arrependo de não ter ficado com ninguém no passado, mas o que eu me arrependo é de não ter tido esse pensamento antes, de não ter tido esse pensamento, assim, de, galera, não existe a pessoa perfeita, de não ficar buscando a pessoa perfeita, porque a pessoa perfeita não existe, galera, é uma ilusão, não vai existir, não existe a pessoa que vai encaixar 100% com você, a pessoa que vai, né, que o santo vai bater e vocês só vão dar certo, não, relacionamento, tanto de familiar, amizade, principalmente, amizade e
E relacionamento, principalmente, é uma coisa que você constrói. Ó. Ainda bem que eu já vou trocar essa parada aí. Eu já vou trocar essa embreagemzinha, vai ficar show de bola. Mas entendeu, cara? É uma construção, e é uma construção da sua personalidade também. Às vezes você tem que mudar. Mano, às vezes você vai ter que se moldar pra poder ficar com a pessoa que você gosta. Às vezes, tipo, é um negócio assim que não é questão de você ser orgulhoso. Às vezes as pessoas são meio orgulhosas e, tipo, às vezes, né, que nem eu, cara, eu era muito assim, tipo, porra, eu quero a pessoa perfeita, então eu vou buscar a pessoa perfeita. Mano, isso não existe, às vezes você vai ter que se moldar, você vai ter que, né, como eu falei, a vida não é aquele brinquedo que são moldezinhos perfeitinhos pra encaixar. A vida é mais uma massinha, é você encaixar uma massinha dentro desses buracos, entendeu? Porque daí você molda a massinha pra ela caber lá. Entendeu? E a massinha é você vai ter que moldar a sua personalidade, a sua percepção do mundo para você poder ser feliz no final das contas, para a somatória no final ser positiva. Até você encaixar essa massinha no buraco lá, vai ser uma somatória negativa. A partir do momento que a somatória for positiva, ela vai encaixar, entendeu? E a partir do momento principalmente que você enxergar que a somatória é positiva, é aí que a massinha vai se moldar e vai caber naquele moldezinho da perfeição, naquele buraquinho que é, no final, aquela vida perfeita e a vida plenamente feliz que todos nós buscamos. Outro exemplo que eu quero dar pra vocês aqui, galera, é referente ao meu pai. Meu pai especificamente. Por anos e anos, eu sempre pensei, da minha adolescência, da minha infância, pensei, meu pai pode me dar mais, né? Olha, tipo, eu pensava, tipo, é engraçado, né? Tipo, a gente sempre pensa que a gente pode mais e que, tipo, a gente deveria receber mais sem merecer, né? Mas eu sempre pensei, pô, meu pai pode me dar um videogame melhor. Na época, eu era o único dos meus amigos que não tinha celular touchscreen, tá ligado? Meus amigos tudo de iPhone, de Samsung, e eu com o celular que meu pai falava que é o pica-pau, né? Que ele só toca e você só atende e recebe ligação e tem aquele joguinho da cobrinha, aquele Nokia tijolão. Todos os meus amigos com o celular touch e eu com o meu celular Nokiazinho. E eu pensava, mano, meu pai pode me dar um celular touch, meu pai pode me dar um celular de última geração e tudo mais, mas ele nunca me deu, tipo, até certo ponto, ele nunca me deu a parada que é a novidade. Ele sempre, assim, me dava coisas, mas na medida certa, assim, sabe? Ele nunca me mimou demais sem eu merecer, porque às vezes eu tirava nota ruim na escola, às vezes eu fazia uma coisa que não era certa e tudo mais, e ele não me recompensava mesmo assim. E hoje em dia eu sou muito grato por isso, mas na época eu julgava, porra, por que não me dá essa porra desse celular? Nem vai custar nada pra ele, ele não vai falir se ele me der um celular de sei lá quantos mil reais. Legal esse X3 aqui, hein? Bacana. Eu dirigi uma dessa Dirigi não, eu fiz review de uma dessa lá pro Chaves na Mão, que aí comparei com a antiga, com a M40 antiga. Mas enfim, galera, eu sempre tive esse conflito com meu pai interno, né? Interno, eu até verbalizei um pouquinho pra ele, mas foi mais interno. Essa questão era mais minha comigo mesmo. E galera, meu pai não mudou. Ele continuou ganhando o mesmo dinheiro. Tudo bem, a gente mudou para uma casa mais tecnológica, uma casa não maior do que a gente já tinha em questão de área útil, mas uma casa mais tecnológica, mais legal do que a gente tinha. Meu pai comprou uma BM nova, mas mano, meu pai, assim, eu sei que meu pai pode comprar mais do que ele tem em questão de carro, principalmente. Eu sempre quis que meu pai comprasse um Mustang, porque é o sonho dele. Eu tenho tatuado aqui, inclusive, para representar ele no meu braço aqui, uma homenagem para ele. E eu sei que ele quer esse Mustang. Só que, tipo, ele mesmo fala, cara, não vou comprar esse Mustang enquanto os dividendos não pagar as contas do Mustang, não pagar o Mustang. E, mano, eu não entendia muito bem até alguns anos atrás eu comecei a entender, pensei, cara, é isso aí, mano. Eu tenho que, entendeu na questão de eu ter que moldar meu pensamento, mano, meu pai não mudou. Meu pai continua sendo aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que dá valor pra caramba pro dinheiro, aquela pessoa que, assim, não vai gastar rios e rios de dinheiro numa coisa que é supérflua, que é inútil, pra agradar pessoas que ele nem conhece, né? Não, ele vai comprar um negócio porque ele quer. E o que ele gosta é churrasco e gastar naquela porra daquela casa, que ele ama aquela casa, fazer upgrade pra aquela casa sempre, entendeu? É isso que ele gosta. Ele gosta de carro, mas não ao ponto de comprar um Mustang. E aqui eu vou admitir pra vocês que até hoje eu me pego pensando, putz, como eu queria que meu pai fosse um pouco mais inconsequente com o dinheiro, como eu queria que ele gastasse com um Mustang, que ele gastasse com um carro, claro, pra eu poder usar, né, pra eu poder ir no postinho. Eu vejo meus amigos indo no postinho com os carros dos pais deles, da coleção dos pais deles. Você acha que eu não queria fazer a mesma coisa? Óbvio que eu queria, galera. Eu gosto do meu Civic, mas, pô, imagina ter o pai que tem um Mustang, você poder ir de Mustang pro posto, imagina que legal que não ia ser.
Só que, mano, eu sei que meu pai não vai fazer isso agora. E mesmo quando ele fizer, eu não vou deixar de amar ele menos, entendeu? Eu amo meu pai, sempre vou amar, nunca vou deixar de amar por uma coisa tão besta assim como, tipo, ele poderia comprar mais com o dinheiro dele, e eu sei que ele pode, só que ele não vai porque ele tem outras prioridades. Tipo, ele tem... Cara, a prioridade dele é investimento, investir pra poder construir a aposentadoria dele mais e mais e poder ficar tranquilo com a minha mãe daqui uns anos, a casa, e gastar em churrasco, gastar em experiências com a família, com amigos e viagem também. Agora ele não vai ficar gastando em coisas supérfluas, tipo carro, iate, casinha na prainha, sabe, pra poder ir no final do ano pra BC, descer lá pra BC, porque essa música é uma bosta, né? Poder descer lá pra BC de iatezinho e curtir com os amigos ricos dele, que ele não tem, inclusive, tipo, cara, meu pai é bem humilde nessa questão aí, não tem amigos por status também, eu acho isso muito legal também. Entendeu? Meu pai é uma das pessoas menos superficiais que eu conheço, apesar de ter dinheiro, ele é uma das pessoas menos superficiais que eu conheço, e eu quero tentar seguir na mesma linha, apesar de eu gostar de certas coisas superficiais, tipo carro, tipo roupa de marca e tudo mais, eu tento me desvencilhar disso o máximo que eu consigo. Mas carro é uma paixão minha, carro é uma coisa que eu não vou deixar de gostar nunca. Mas enfim, você entendeu, cara? Você entendeu como eu tive que moldar os meus pensamentos e a forma que eu via meu pai, que eu vejo meu pai, pra poder amar ele de fato e amar ele, mesmo ele não sendo exatamente a pessoa que eu gostaria que ele fosse? Você entendeu? Que tipo, cara, meu pai, eu vou amar independente, né? Mas você entendeu como eu tive que moldar meu pensamento pra amar meu pai plenamente, assim, 100% do fundo do meu coração, mesmo ele não tendo Porsche, mesmo ele não comprando o Mustang dele, mesmo ele não tendo iate, não tendo casa na praia, não tendo muitas coisas que muitos pais de amigos meus têm e que eu ficava pensando, tipo, putz, queria que meu pai tivesse a mesma coisa, queria que meu pai gastasse a mesma coisa, que eu acho que é o melhor, porque no final das contas, lá a longo prazo, eu acho que a somatória financeira principalmente vai ser mais positiva. Vamos ter gasto menos dinheiro com essas coisas superficiais que não agregam em nada na vida, né? Ele me ensina a ser assim, eu tô tentando ser assim na vida, mas é difícil. Às vezes eu fico preso em coisas superficiais, eu tento ser parecido com meu pai, mas às vezes é complicado, porque eu gosto muito de carro, galera, isso é fato, eu gosto muito de carro. Mas galera, o ponto final desse vídeo, para finalizar, é isso, entendeu? É entender que a vida não é um brinquedo com peças rígidas que tem que caber em caixinhas, não, em buraquinhos certos, milimetricamente feito para eles, não. A vida é o brinquedo dos buraquinhos e você é uma massinha que tem que ser moldada para caber nesses lugares, para você mudar o teu pensamento, moldar o seu pensamento. Não tô falando pra você mudar sua personalidade por ninguém, tá? Tua personalidade, quem você é, nunca vai mudar. Agora você pode sim mudar teus pensamentos em relação a outra pessoa, em relação às coisas que você tem. É assim que você consegue também ser mais feliz, galera. Você consegue encontrar felicidade plena na vida, mesmo não tendo conquistado todos os seus sonhos, entendeu? Ter essa humildade e esse pensamento assim de, cara, é o meio termo, entendeu? Eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo, sabe? Tipo, eu quero comprar o carro dos sonhos, às vezes não é a hora, vou comprar o carro dos sonhos meio termo, vou comprar aquele carro que, eu posso comprar um carro de 200, mas eu quero investir 100 e gastar num carro de 100. Faz isso, e acha o carro de 100 que seja o teu carro meio termo dos sonhos, entendeu? Até o exemplo que eu usei no começo do vídeo, acabei me destoando um pouco daquele exemplo do vídeo lá do seguidor, né? Mas no final das contas é isso, galera, achar esse meio termo, achar esse pensamento assim de tipo, porra, eu poderia ter isso, mas eu também poderia ter aquilo. Acha o meio termo, sempre, sabe? Tipo, pra você não se prejudicar e pra você poder ter essa plenitude assim de felicidade, que nem sempre é 100% eficiente, né? Ó, uma 35. Que nem sempre é 100% eficiente, às vezes você vai se sentir infeliz, você vai sentir que você quer mais, mas no final das contas a somatória tem que ser positiva, galera. Isso que eu penso também. Fechou? Obrigado pelo acesso, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, eu pedi no começo, tô pedindo de novo aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha com aquele seu amigo que é infeliz na vida, que não consegue achar o meio termo e que acha que precisaria ver esse vídeo aqui. Fechou? Agora vamos lá pro trabalho, vamos trabalhar para conquistar o carro dos sonhos, né? Para não ter meio termo, pra gente, pelo menos na questão de carro não tem meio termo, a gente conquistar. Quer dizer, já não é meio termo, galera. Eu já sou muito feliz, eu já sou plenamente feliz com esse Civic aqui, mas obviamente, e ainda mais com as modificações que eu vou fazer, mas claro, eu quero poder curtir mais. Ó, um C8 ali, ô louco, cara, segunda-feira andando de C8, legal, hein, legal, gostei, é o que eu faria, tá ligado? Teria minha M3, usaria no dia a dia, não sei se no dia a dia, mas eu usaria, né, o dia sim, dia não, né? Enfim, galera, era isso, obrigado pelo acesso, até o próximo vídeo, valeu, falou, até a próxima.